Eu imagino que você saiba que o Enem é uma prova que acontece desde 1998. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Tipo, houve várias fases, digamos assim, com relação ao tema de redação. Protetor solar, né, gente? Podia ser tema de redação. A falta de uso de protetor solar na população brasileira. E aí eu tava pensando sobre isso, sobre quanto os últimos 10 anos, os últimos 10 temas foram decisivos para configurar o tipo de tema que o Enem cobra hoje, como que é a lógica do Enem. Então decidi fazer esse vídeo me maquiando para que você se prepare para o tema desse ano a partir dessa linha do tempo. Essa pessoa que vos fala enquanto maquia se chama Luma, é formada em letras, sou doutoranda em linguística, passo hidratante para maquiagem durar mais, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. Hoje é um dia de gravação aqui, eu vou gravar vários vídeos sobre redação e decidi fazer isso enquanto eu me maquio para a gravação oficial. Vamos começar a pensar no tema do Enem 2015. Vamos pensar de 2015 para cá. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu considero que 2015 é o primeiro marco na lógica Enem de criar temas e é a lógica que vai seguir esse ano também, tá? Então presta atenção porque você vai saber o que vai acontecer no Enem desse ano a partir disso. Em 2015, o Enem escolheu como tema um problema, certo? Por quê? Porque violência contra a mulher é um problema. E você vai perceber que em todos os anos ele faz isso. Luma, por que em todos os anos o Enem cobra um problema? Porque ele pede uma solução. Como é que a gente vai pedir solução de uma coisa que não é um problema, não é mesmo? Então, em 2015, foi a persistência da violência contra a mulher. E esse tema, ele é muito, muito, muito a cara do Enem e ele realmente deu o tom para os próximos anos. Por quê? Porque a violência contra a mulher é um problema, gente, silenciado. A gente agia em 2015 como se esse fosse um problema do passado, como se isso já não existisse mais, porque agora a gente é moderno, a gente tem a Lei Maria da Penha, e, portanto, não tem mais violência contra a mulher como tinha antes. E aí veio o tema no Enem para dizer, escuta, a gente tem sim esse problema, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com o Disque Denúncias lá, a Delegacia da Mulher, tudo isso continua acontecendo. Você vai perceber que minha base é bem mais escura do que meu tom, porque eu moro na praia, né? Aí meu corpo fica bronzeado e minha cara fica branca. Então, o Enem, ele gosta desse tema silenciado. Esse tema que não tá na boca do povo, que a gente não tá falando, que a gente tá achando que simplesmente não existe mais, ou nunca existiu, ou a gente nunca parou pra pensar sobre, sabe? Em 2015 foi assim. Além de um tema que é um problema, então anota o checklist aí, é um problema, e ele é silenciado, ele também é um problema grave, porque não adianta nada pegar um problema que é silenciado, mas que não atinge ninguém, ou quase ninguém. Então o Enem gosta daquele problema grave e silenciado. Problema grave e silenciado. Memoriza isso. Depois veio o Enem 2016. Nessa época, ninguém estava muito atento a isso, de que o Enem sempre cobra um problema grave e silenciado. Até o Enem estava mesmo começando a se estabelecer como esse tipo de prova, ainda estava começando a desenhar. A gente teve, de 1998 para cá, vários tipos de tema. O Enem já cobrou pergunta, o Enem já cobrou temas que pareciam positivos, tipo o trabalho na construção da dignidade. Mas de 2015 para cá as coisas mudaram. E aí em 2016 o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Mais uma vez temos um tema que é um problema, né? Afinal, intolerância religiosa é obviamente um problema. Isso é fácil de identificar. Tem alguns temas que é mais fácil de identificar que é um problema, outros menos. Mas esse é fácil de identificar que é um problema. E é um problema que também é grave e está silenciado, porque como a gente é um país laico, a gente age como se não tivesse mais esse problema, como se isso fosse uma coisa lá, sei lá, da colonização. Só que não, em pleno século XXI a gente tem sim intolerância religiosa, né, preconceito a pessoas de matrizes religiosas diferentes, especialmente as afrodescendentes. Isso é o que os textos motivadores diziam. Continua tendo, portanto, então esse problema no Brasil. Ele é grave, ele torna a vida de muitas pessoas miserável, mas ele tá silenciado, percebe? A gente não tá no dia a dia pensando, nossa, realmente o Brasil
Brasil é um país que tem muita intolerância religiosa, tem muito preconceito religioso, né? A não ser as pessoas que estão enfrentando esse problema cotidianamente, a gente não tá pensando sobre isso. Agora fazer meu contorno no nariz aqui, me concentrar, pra ele ficar bem suave do jeito que eu gosto. Beleza, então check. O tema do Enem 2016 seguiu a mesma lógica do de 2015. Depois veio o Enem 2017. Nessa época, tava todo mundo já atiçado para tentar acertar o tema, porque as pessoas já estavam começando a sacar qual é a do Enem. E aí caiu um tema super específico, um problema super específico, que foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, se violência contra a mulher é uma coisa mais ampla e se intolerância religiosa é uma coisa mais ampla, formação educacional de surdos é uma coisa mais específica. Isso pegou muita gente desprevenido, mas continua tendo as características que eu te falei. O tema é um problema silenciado e grave. Problema silenciado e grave. Continuou acontecendo isso. Eu tenho que caprichar bem no contorno, gente, na minha maquiagem, porque como essa luz aqui é muito forte, parece que não tem maquiagem nela. Você acredita? Beleza. Esse tema pegou muita gente desprevenida, mas seguiu a mesma lógica. Então, em 2017, a gente aprendeu pela dor que o tema do Enem, o problema que o Enem seleciona, ele pode ser mais geral ou mais específico, que não dá pra gente contar que ele vai ser sempre geral, como foi nos 2 anos anteriores. Só que aí veio o Enem 2018. Gente, o Enem 2018 deixou todo mundo em pânico, porque o tema foi um tema muito comprido. A manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. E é um tema que tem palavras que a gente não tá acostumado a usar, termos que a gente não tá acostumado a usar. Por exemplo, primeiro, usuário. Segundo, controle de dados, né? Tipo assim, o que é controle de dados? Não é uma coisa que tá no dia a dia, gente. Ah, nossa, tô preocupada com o meu controle de dados. Não existe isso no nosso dia a dia. Então, muita gente ficou perdidinha. Tipo, meu Deus, o que é isso? Será que é fake news? O que é essa tal de manipulação? Mas é claro, os textos motivadores explicaram, porque uma coisa que você tem que saber é, independentemente do Enem colocar no tema coisas que não são de conhecimento geral, que a maioria das pessoas não conhece, os textos motivadores sempre vão explicar. Sempre, sempre. E aí, beleza, os textos explicaram e a gente tem de novo um problema, né? Que é qual? A gente usa a internet, mas a gente não tem consciência do quanto a gente é manipulado pelos dados que são coletados. A maior parte de nós só aceita os termos, eu me incluo nisso, sem ler, sem saber. E aí, as recomendações, todas as coisas que aparecem pra gente são direcionadas para aquilo que a gente tá buscando, a gente fica numa bolha sem nem perceber. Então, a gente tem, de novo, um problema grave, atinge muita gente e silenciado. Quando você olha um tema e você pensa assim, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, que pena. Não, pensa assim, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, então realmente é aquilo que a Luma falou. É um problema silenciado. Que o problema é tão silenciado que eu nunca nem ouvi falar sobre isso, entendeu? A lógica? É esse o efeito Enem no tema. Depois a gente teve o Enem 2019, cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. E esse tema deixou muita gente brava, porque pensou assim, tá, o Enem sempre cobra um problema, mas tanto problema mais grave pra ele cobrar, ele vai falar de cinema. Cinema é uma coisa supérflua. A população tá precisando de saneamento básico, tá precisando de comida, e o tema é cinema. Muita gente ficou muito brava com isso. Justamente o fato de muita gente ter ficado brava com isso demonstra o quanto esse é um problema silenciado. É um problema tão silenciado que nem a população em geral considera ele importante. Nem a população que não tem acesso ao cinema tá pensando sobre isso, tá problematizando isso. Então, é mais um ponto pro Enem. O Enem continua cobrando um problema. Eu passo um iluminador assim, ó, com comedimento. Por isso eu não passo direto no rosto. Mas, né, que cada semana eu tô aprendendo uma coisinha. Tô fazendo de um jeito, igual redação. Beleza, gente. Passamos do Enem 2019. Mais uma vez, cobrou um problema silenciado e grave. Problema silenciado e grave. Em 2020, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muita gente ficou preocupada com esse tema porque não sabia o que era estigma. Sendo que, gente, sempre que tiver alguma coisa que você não sabe, vai estar explicado. Então, o primeiro texto já explicava
explicava o que é estigma. Então, muito mais do que você saber sobre o tema, o que você precisa é saber ler na hora. A habilidade de leitura é essencial. Muito mais do que a habilidade de estudar muitos temas ou de adivinhar. E aí, a gente tem, mais uma vez, um tema que é um problema sério e que tá silenciado. Por quê? Porque a gente não para pra pensar no preconceito, que estigma é sinônimo de preconceito, né? No preconceito que as pessoas sofrem por conta de doenças mentais, né? É um problema que tá ali acontecendo no dia a dia, mas quem não é vítima desse problema não necessariamente tá pensando sobre isso, sabe? Não necessariamente tá discutindo isso, não é um tema de muita discussão, de muito apelo, como é o caso de... Nossa, gente, eu olhando aqui, eu tô bem maquiada, mas olhando aqui na câmera tá muito suave, por isso eu tenho que carregar. Se você me encontrar pessoalmente e falar, caramba, tá parecendo uma palhaça, saiba que talvez eu estivesse gravando. Aí você repensa na sua ingratidão. E esse problema, gente, ele é grave, ele atinge muita gente, mas ele é silenciado. A gente não tá discutindo ele bastante, a cara do Enem. Muita gente já postava em saúde mental há um tempão, porque houve um aumento realmente na discussão sobre esse tema nos últimos anos. Mas a forma como o Enem cobra é sempre uma forma dele, sabe? Ele sempre tem o seu jeitinho. Então, você tem que saber que você não vai ter controle sobre como esse problema vai vir escrito. Em 2016, quando o problema veio escrito caminhos, muita gente ficou apavorada. Luma, caminhos, socorro, como que eu ia argumentar nesse tema? Não se preocupe, é a mesma coisa de sempre. Sempre vai ser um problema grave silenciado. Se o tema é caminhos para combater a intolerância religiosa, qual é o problema silenciado e grave? A intolerância religiosa. Então a lógica é a mesma, independentemente de como o tema vem escrito. Por isso a gente não precisa se apavorar. Essa hora da sobrancelha eu cuido bem para ficar bem natural. No Enem 2020 teve também a versão do Enem digital, cujo tema foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Também é um problema grave e silenciado, mas geralmente o tema da segunda aplicação do Enem não tem o mesmo apelo, a mesma popularidade do que o primeiro, né? Então, muita gente nem lembra que ele aconteceu. Vou dar uma reforçada no meu contorno, porque, como eu falei, não aparece muita coisa aqui no vídeo. Nossa, pessoalmente tá marcadão, mas no vídeo acho que vai ficar bom. Enem 2021, o tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu amei esse tema, porque, além dele ser um problema silenciado e, portanto, invisível, dessa vez veio escrita a palavra. Então, muita gente me agradeceu, porque vários dos repertórios que eu ensino, eles têm a palavra invisibilidade, sabe? Eles estão deixando isso explícito. Por quê? Porque essa é uma coisa que eu percebi, gente, lá em 2018. Quando eu fui analisar os temas, eu percebi que era um problema grave, silenciado, grave e invisível. E dessa vez veio escrito, veio explícito. Então foi uma alegria, a gente usou repertórios de uma forma brilhante nesse ano. E eu gostei muito desse tema porque ele é bem mesmo a cara do Enem, assim como o tema 2015, no sentido de a gente pensa... Nossa, gente, é difícil fazer essa parte de falar. Deixa eu pegar botar aqui mais perto meu espelho. A gente pensa que hoje em dia todo mundo tem documento, né? Como que não vai ter registro civil? Não vai abrir uma conta no banco, não vai fazer uma matrícula na escola? É como se fosse um problema realmente já superado. Mas não é assim. Muitos brasileiros ainda não têm acesso à documentação, não têm RG, não têm CPF e, portanto, não têm acesso à escola, não tem acesso a muitos direitos, né? Na verdade, todos os direitos sociais. Então, isso é a cara do Enem. É exatamente isso que eu tô te falando. Por isso que é inútil a gente ficar tentando adivinhar o tema. Porque se o tema foi pensado para ser algo invisível, a ideia é que a gente não tenha visto ele até fazer o Enem, né? Agora eu vou passar essa bruma fixadora porque eu vou gravar hoje o dia inteiro. Mas aí eu vou ter que falar de olho fechado com vocês. Em 2022, o tema foi os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Mais uma vez, né? É um problema que existe desde a colonização do Brasil,
desde 1500, e que agora que foi esse tema. Então, o que eu achei legal também é que às vezes eles delimitam um grupo específico, tipo indígenas, mas comunidades e povos tradicionais é algo mais amplo. E isso você não precisa saber de cor, você não tem que saber, tipo, Luma, como é que eu vou saber a diferença entre povos tradicionais e povos indígenas? Tá escrito lá, né? Na proposta de redação vai estar explicado. A gente tem até um meme aqui nas nossas lives para Enem, que é o vai tá explico, que eu falei errado e virou meme. Então, vai tá explico, tá? Não se preocupe que vai tá explico. Mas, de novo, a gente tem um problema gravíssimo e muito invisível, muito silenciado. Não é uma coisa que está nas nossas mentes e corações no dia a dia. Agora vamos para o rímel. Em 2022, teve a replicação e o Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade, cujo tema foi medidas para enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Mais uma vez, um problema grave e silenciado. O que eu tô fazendo com tudo isso? Eu tô mostrando para você que o tema no Enem é imprevisível, mas o tipo de tema não. O Enem sempre cobra um problema grave e silenciado. O Enem sempre cobra um problema grave e silenciado. E aí a gente vai para o Enem 2023, né, o nosso último Enem, cujo tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um tema grande que deixou muita gente doida, mas que mais uma vez se trata de um problema grave e silenciado. Por quê? Porque o trabalho de cuidado, gente, é um problema tão silenciado que a gente nem sabia que tinha essa palavra. Você vê o tamanho da invisibilidade desse problema, né? A Djamila Ribeiro falou que a gente só pode combater o que tem nome. E a maior parte das pessoas nem sabe o que é trabalho de cuidado, né? Trata como, sei lá, só afazeres domésticos, obrigações domésticas, mas não para pra pensar que é um trabalho de cuidado. Isso traz toda uma nova conotação, um novo status. E aí a gente teve, de novo, reaplicação e Enem PPL, cujo tema foi Desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Mais um problema grave e silenciado. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando você percebe que de 2015 para cá, principalmente 2015, tá? 2014 já estava dando indícios, 2013 também, mas de 2015 para cá o Enem segue a mesma lógica na criação dos seus temas. O que isso quer dizer? Que eu vou colocar minhas energias nisso. Primeiro, eu não vou mais treinar redação em temas que não são, primeiro, problemas. Então, nada de ficar treinando redação em polêmica, em tema filosófico, a não ser que você vai fazer outras provas, mas se você tá focado no Enem, não é assim que você vai se preparar. Você vai fazer um monte de redação para chegar lá e cair uma coisa totalmente diferente do que você se preparou. Então, começa por aí. Segundo, não é qualquer problema. Eu vou dar foco esse ano em problemas graves e silenciados. Não para tentar adivinhar o tema, mas sim para desenvolver a habilidade de argumentar sobre qualquer problema grave e silenciado. Quando eu entendo que a lógica de um problema grave e silenciado é a mesma de todos os outros, quando eu entendo que todo problema grave e silenciado tem como causa silenciamento, a omissão governamental, a lacuna educacional, a má influência da mídia, que ou não debate o tema o bastante, ou debate de uma forma, sei lá, romantizada. Quando eu entendo isso, eu vou entender que a partir disso eu não dependo mais de qual tema vai cair. Eu estou preparado para qualquer tema, porque eu sei falar sobre problemas graves e silenciados. Eu tenho pensadores, repertórios que já falaram sobre problemas graves e silenciados. Isso muda o jogo de qualquer pessoa que vai fazer o Enem. Então, se você vai fazer o Enem 2024... você já vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar um like aqui embaixo desse vídeo e assistir aos outros vídeos aqui, porque eu vou te ensinar como argumentar perfeitamente nível nota 1000 em qualquer problema grave e silenciado, ou seja, qualquer tema de redação do Enem. Feito? Então feito, um beijo e até mais. Ficou boa a make, gente? Coloca um elogio aí pra mim nos comentários. É desafiador se maquiar nesse espelhinho aqui, mas eu queria muito fazer isso enquanto eu falava com vocês, então tô feliz com o resultado. Também não tô enxergando de longe aqui se tá tão bom assim. Tomara que esteja. Beijo.